Olá, oitavo ano! Eu vou explicar essas atividades para vocês, né? Que vai trabalhar com vocês um pouquinho sobre a introdução à álgebra, apesar que vocês já trabalharam um pouquinho, mas ele traz alguns termos novos para vocês, que no caso são os monômios, tá? Então, a palavra mono, ela vem de um, né? Então, monômio, ela vai dizer para você que é quando você trabalha com um termo só. Vamos entender direitinho isso daí, tá? Então, por exemplo, eu tenho a letra A, certo? E eu estou somando com outra letra A. Eu tenho aqui um A mais um A. Um A mais um A, eu tenho 2A. Então, isso daqui eu posso chamar de soma de monômios. Por que monômio? Porque ele só aparece a letra A. Ele é único, tá? Só a letra A. Vamos supor que eu tenha o A somado com 5A. Eu tenho um A mais 5A, 1 mais 5, eu tenho 6A, certo? Eu continuo tendo uma soma de monômios, tá bom? Por quê? Porque só aparece a letra A, tá? Se eu tivesse um B, um X, um Y no meio, aí eu já teria um polinômio. Por exemplo, se eu tivesse AB mais 5AB, aí eu teria um polinômio. Por quê? Porque eu teria o A e o B, que é 2, tá? Binômio, na realidade, né? Mas o que interessa pra gente vai ser agora no caso dos monômios. Então, o que é interessante a gente falar primeiro, antes de começar a falar das atividades? Que os monômios, eles podem ser somados desde que eles sejam iguais. Nós chamamos isso daqui, ó, de coeficiente. Coeficiente. E nós chamamos isso daqui de parte literal. Parte literal, tá? Então, o 6, o número, ele é chamado de coeficiente. E a letra é chamada de parte literal, certo? Quando eu tenho uma soma ou subtração, a parte literal tem que ser igualzinha. Por exemplo, se eu tivesse o meu A mais o 5A mais o 3A ao quadrado, eu não teria todos os meus monômios iguais, as minhas partes literais iguais, porque o A é uma coisa, o A ao quadrado é outra coisa, completamente diferente. Então, como que ficaria? Eu somaria esse pedaço aqui, ó, e permaneceria isso daqui do jeito que ele tá. Então, eu teria 6A mais 3A ao quadrado, certo? Então, olha que interessante, eu só vou somar ou subtrair se ele for igualzinho, tá? Se ele for igualzinho. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A e aqui eu tenho A ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, diferenciou desses A's. Ah, mas a base é A, não importa. Se ele tem um expoente diferente, tudo diz para mim que ele é diferente desse A que está aqui, tá bom? Bom, e na multiplicação? Na multiplicação, se eu tiver A vezes A, nossa, meu A tá saindo, que é uma beleza, vezes A, na multiplicação, eu vou multiplicar os números que estão acompanhando, quando não aparece nada, significa que está acompanhando 1, tá? E vou somar os expoentes. Eu sei que cada expoente aqui não aparece, mas é 1.
Quem é o coeficiente deles? É 1 também, né? Aqui não aparece, mas o 1 tá aqui do ladinho dele. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Não preciso nem colocar aqui. Quanto que é 1 mais 1 mais 1? Então, vou colocar aqui, ó. Meu A vai ser 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 vai ser 3. Então, o meu A vai ser A elevado ao cubo. Certo? Isso daqui para qualquer multiplicação. Vamos supor, deixa eu apagar essa parte aqui. Tem um espacinho aqui para a gente poder falar, tá? Vamos supor que você tem um outro número diferente, né? Vamos supor que você tem um outro número diferente aí. Você tem aqui, por exemplo, que já dá pra gente fazer. Você tenha, por exemplo, ó, B elevado à quinta potência vezes B elevado à sétima potência vezes B. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números que estão acompanhando. Ah, professora, mas não tem ninguém. Não tem ninguém? Então, é o número 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Nem preciso colocar. Mas o B, propriedade de potência, diz para mim que eu tenho que somar os expoentes quando as bases são iguais. Então, meu B, ele vai ser 5 mais 7 mais 1. 5 mais 7 dá 12, mais 1 dá 13. Então, meu B vai ser 13. B elevado à 13ª potência. Tudo bem? Professor, se for divisão. Divisão, a propriedade da potência diz que divisão eu subtraio. Então, vamos supor que eu tenha 25B elevado à 10ª potência dividido por 5 elevado a 10. 10 elevado a 4. 10 não, desculpa. B elevado a 4. Tá vendo que aqui o B elevado a 10, aqui o B elevado a 4. Nesse caso, eu não preciso ter as partes literais iguais. Por quê? Porque é divisão. Eu só vou ter que ter as partes literais iguais na adição e subtração, tá? Então, o que eu vou fazer? O 25 eu vou dividir por 5. 25 eu vou dividir por 5. Certo? E o B eu vou subtrair do primeiro, eu vou tirar o segundo. Então, ó, 10 é B elevado a 10 menos 4. Vou lá na minha tabuada, eu vou ver que 25 dividido por 5 vai dar 5. E eu sei que 10 tirando 4 dá 6. Então, quanto que vai ficar? 5 vezes B elevado à 6ª potência. A gente não precisa colocar o pontinho de multiplicação, mas a gente sabe que todo número que está do lado de uma letra, ele está multiplicando. Então, agora eu tenho que 25B elevado à 10ª potência dividido por 5B elevado à 4ª potência vai dar 5B elevado à 6ª potência. Tá bom? Então, isso daqui é de fundamental importância para a gente poder entender as atividades. Vamos lá para elas. Bom, antes de começar as atividades, é importante eu falar para vocês, tá? Que nós vamos trabalhar por enquanto, né? Assim, da forma que tá, eu mandando para vocês as atividades. Por quê? Porque o caderno do aluno não chegou na escola ainda. Assim que chegar, a escola vai entrar em contato, nós vamos divulgar nos grupos, que é para vocês ir buscarem. Por enquanto, vocês vão só colocar no caderno de vocês, né? Isso daqui que tá escrito aqui, ó. Exercício da semana de 10
de agosto a 14 de agosto, e você coloca para mim 1.2, letra A, e responde. Letra B, responde. E assim vai, tá bom? Bom, eu vou fazer aqui embaixo, certo? O que ele fala aqui para nós? Que na 1.2, junte-se a um colega, claro que vocês vão fazer sozinho, cada um na sua casa, para converter as adições abaixo em multiplicações. Então, olha, o que ele está falando para nós? Eu tenho várias somas, né? 3 mais 3 mais 3, A mais A mais A mais A, mas eu quero uma forma de escrever, uma outra forma de escrever, que ele vai se transformar numa multiplicação. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer a letra A aqui para vocês poderem entender. Olha o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Eu tenho 4 termos. Então, eu tenho 4 termos de 3, tá? Ah, preciso descobrir o que é? Não, só basta eu escrever assim. Ou posso escrever também com um pontinho, do jeito que a gente tá acostumado, tá? Então, eu tenho 4 termos de 3. Então, 4 vezes 3. Vamos pegar, por exemplo, a letra B, para a gente poder, né, entender também. Aqui é com número, aqui é com letra. Quanto eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 termos de A. Vou pôr o pontinho, tá bom? Então, eu já respondi a letra B e já respondi a letra A, certo? Então, eu vou ver quantos termos eu tenho e vou multiplicar por aquilo que está falando para mim. No caso aqui, a letra A. Então, eu tenho 7 termos de A. 7 vezes A, certo? Vamos fazer a atividade 1.3 aqui. Opa, deixa eu tirar isso daqui. 1.3. Sempre que os monômios possuem a mesma parte literal no caso aqui é a letra, podemos realizar adições e subtrações com eles. Calcule as adições e subtrações abaixo. Depois, explique como resolver as equações. Olha, eu tenho que primeiro conferir. Todos estão na mesma parte literal? Sim. A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado. X, X e X. Y, Y. K, K e K. Certo? Então, significa que eu posso fazer direto. Vou pegar a minha letra A, tá? Vou fazer a letra A, o restante vocês vão fazer. Eu tenho essa parte literal, 2A aqui. Eu tenho mais 2A ao quadrado aqui e mais 3A ao quadrado aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo. 2 mais 2 mais 3, certo? Vamos colocar aqui, né, entre parênteses aqui, do A ao quadrado. Vou somar, então, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7, A ao quadrado. O que apareceu um azinho aqui? Isso, agora tá certo. Certo? Então, eu estou somando os números que aparecem, que são os coeficientes que aparecem junto com a parte literal. A parte literal vai mudar? Não. Eu vou somar 2 mais 2 mais 2? Não. Por quê? Eu só faço isso na multiplicação, tá bom? O restante, B, C e D, vocês vão fazer. Agora, nós vamos aqui para 1.4. 1.4, ele vai falar assim para nós. Após resolver a expressão a seguir, explique o procedimento utilizado em cada um. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Aqui eu tenho 1.2, 1.3, 1.4, depois vocês vão ver que vai mudar para 4.1, tá? Então, do caderno do aluno, eu selecionei aqueles mais importantes. Não que os outros não sejam importantes, mas é muito para mandar para vocês. Então, eu selecionei aquele que é mais relevante, tá bom? Por isso que os números, às vezes, não vai estar na sequência. Após resolver a expressão, explique o procedimento utilizado em cada um. Então, olha aqui já é multiplicação. Lembra que eu falei para vocês? Posso multiplicar os números e somar os expoentes. Nesse caso, sim,
eu vou somar os expoentes, porque são multiplicação, tá? E nesse caso, eu vou subtrair os expoentes, porque são divisão. Então, eu vou fazer a letra A com vocês, e depois eu vou fazer a letra C, tá? Então, olha, eu vou ter 3x ao cubo vezes 45x. Eu vou separar em duas partes. Eu vou separar na parte do coeficiente e vou separar na parte da parte literal. X elevado ao cubo vezes x, né? Não tem elevado a nada. Então, como que vai ficar? 3 vezes 45. 3 vezes 5 vai dar 15, tá? Subiu 1. 3 vezes 4 vai dar 12, mais 1, 3, vai dar 135. E agora, o x, eu vou somar 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, então x elevado à quarta potência, ok? Como que ficou, então? 3x ao cubo vezes 45x, 3 vezes 45, 135, 3 mais 1, x elevado à quarta potência. Agora, eu vou fazer a letra C, porque a letra C é uma divisão. Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou separar o coeficiente, 125 dividido por 25, tá? E vou separar, vou dividir aqui, né? A parte... Opa, o que é esse carinha aqui? A parte da parte literal. A dividido por A. Então, olha o que vai acontecer, ó. O A, eu vou subtrair 1 de 1 daqui. Então, ele vai ficar 1 menos 1, certo? Você já deve estar até imaginando o que vai acontecer aí, ó. 125 dividido por 25, se eu não me engano, acho que vai dar 5. Pela propriedade da potência, né? Então, ele vai dar 5. Então, vai ser 5. 1 menos 1 dá 0, certo? Então, eu vou ter A elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou ter 5 vezes 1, que vai dar igual a 1, 5. 5 vezes 1, 5, tá? Então, aqui é a divisão. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Agora, essa atividade aqui, ela também é bem simples de fazer. O que ela vai falar pra gente? Se A é igual a x mais 2y, B igual a 5x menos 4 e C é igual a 7 menos 8x, resolva as expressões indicadas por... Eu vou fazer a A, os outros vocês vão fazer. A mais B, A mais B. Bom, agora eu tenho que colocar aqui quem é o A. O A vai ser x mais 2y. E quem vai ser o B? Mais, né? E quem é esse mais? Esse maisinho aqui, ó, que tá aqui no meio. O B, quem é o B? 5x menos 4. 5x menos 4. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar as partes que são os monômios, né? Que são iguais. Ó, eu tenho um x e eu tenho um 5x. Então, x mais 5x vai dar 6x, certo? Só que eu tenho um problema, eu não tenho mais y. Se eu não tenho mais y, eu vou repetir o 2y. Não tem com quem ele somar ou subtrair. A mesma coisa eu vou fazer com 4. Tá vendo que não tem nenhum número sozinho? Não tem nenhum número sozinho. Então, o 4, ele vai permanecer, tá? Vai permanecer sozinho. Então, somando quem é o A, vou até pôr entre parênteses aqui, ó, para facilitar para você. Opa, saí aqui. Para facilitar para vocês. Quem é o A? O A é x mais 2y, certo? E quem é o B? O B é 5x menos 4. Aí, eu fiz a conta. Quem tem
quais são os monômios semelhantes? X e 5x. 5x mais x vai dar 6x. O y, que tá, o 2 está acompanhando o y, não tem ninguém igual a ele, vai continuar igual. O menos 4 não tem nenhum outro número sozinho, vai continuar igual. Ah, mas acabou aqui? Acabou aqui, não tem mais o que fazer. Não posso somar mais ninguém, porque são coisas diferentes. Quando a gente trabalha com monômio, eu gosto de dar o exemplo da parte do hortifruto no supermercado. Você chega lá no supermercado, tem um espaço lá, aonde é colocado só laranja, só banana, só uva, só pera, só maçã. Eles não misturam a banana junto com a maçã misturado com a laranja. Não tem. Se o funcionário misturar, ele vai ser mandado embora. Por quê? Porque não pode. Então, é a mesma coisa. Quando a gente trabalha com monômio, é a mesma ideia. O x eu não posso misturar com y. Por quê? Porque o x é uma coisa, y é outra. O número que está sozinho, eu não posso misturar com x. Por quê? Porque o número sozinho é uma coisa, o número que está com x é outra coisa, tá? Então, se a gente pensar desse jeito, fica mais fácil. Toma cuidado, ó, vou até colocar a letra B aqui. Opa, falo B e coloco C. Por quê? Porque o C, ele tá falando para nós que é o C menos o A, né? E eu vou trabalhar com regra de sinal. Quem é o C? Vou colocar entre parênteses. O C é o 7 menos o 8x. Tudo bem? Mas eu tenho um sinal de negativo. E quem é o A? O A é o x mais o 2y. Mas olha o que acontece aqui na hora de eu fazer. Eu tenho 7x, não tem nenhum outro número, tá? Então, vou colocar o 7 aqui. Aqui, eu tenho menos 8x e menos x. Se eu tirar esse parêntese daqui, ó, ele fica menos x. Então, eu estou somando dois números negativos, tá? Senão você não percebe esse sinal negativo e vai falar assim, aqui é positivo, aqui é negativo, eu vou tirar. Não, eu estou somando dois números negativos. Então, menos 8 menos x, eu vou ter menos 9x, certo? E depois, esse 2y, que não tem ninguém para somar com ele, vai ficar igualzinho. Só que eu tô esquecendo de uma coisa, ó, eu falei para vocês não esquecer e eu esqueci. Regra de sinal, menos com mais dá menos. Então, eu não vou ter 2y, eu vou ter menos 2y, tá bom? Toma cuidado com a regra de sinal. Vamos para a próxima atividade. Essa daqui, quem está acompanhando as aulas online, né, pelo Centro de Mídias, foi feita essa atividade ontem. Na segunda-feira, essa atividade lá com o Jonas. Cláudia está fazendo uma reforma e comprou 2 placas retangulares para colocar na parede e fazer uma decoração. Ela vai precisar juntar as 2 placas para que seu projeto dê certo. Ao juntar as 2 placas, sem sobrepô-las, quer dizer, sem colocar uma em cima da outra, e sem deixar espaços entre elas, quais serão as novas medidas de comprimento e largura, de acordo com as indicações da figura abaixo? Gente, olha o que acontece aqui, ela vai colocar uma do ladinho da outra. Qual vai ser a nova medida? Vai ser esse espaço mais esse espaço. Isso daqui vai aumentar? Não, porque é do mesmo tamanho. Só vai aumentar aqui, tá? Então, ela pergunta aqui as novas medidas de comprimento e largura. Comprimento, eu vou chamar de x mais x mais 2x, que é o que vocês vão descobrir quanto que é o comprimento. E a largura é o meu x, né? Ah, mas quanto que vale o x? Nesse momento agora, não interessa, gente, quanto que vale o x. O importante é saber que ele não se alterou, então ele continua sendo x. Mas o comprimento, sim, vai mudar. Eu vou ter que descobrir quanto que é esse comprimento aqui, tá bom? Vamos lá para a atividade 4.3. Um fazendeiro preocupado em não danificar o solo e fazer o plantio de café
da forma correta, contratou um engenheiro agrônomo para avaliar a área que tinha disponível para a plantação, em formato de um retângulo. O engenheiro percebeu que para aquele terreno, as medidas dos lados podiam ser representadas por x² mais 6 e x². Então, aqui, ele tem um retângulo, tá? Vamos imaginar aqui, vamos inserir aqui um retângulo, certo? Deixa eu pôr aqui mais um espacinho aqui. Um retângulo, certo? Esse lado do retângulo aqui, ó, o que que ele tem? Ele tem uma medida de x². X². E esse lado de baixo do retângulo, esse lado de baixo do retângulo, ele tem uma medida de x² mais 6, certo? Sabendo que x é igual a 12, determine a área de plantação. Então, o que que eu vou ter que fazer primeiro nesse caso aqui, ó? Primeiro, eu vou ter que achar a área, certo? A área vai ser igual base vezes altura. Então, o que que eu vou ter? Que a área vai ser igual a base x² mais 6 vezes a altura. Eu vou pôr um pontinho porque senão vai confundir, tá? Quem é a altura? x², certo? Ah, professora, mas como que eu vou resolver isso daqui? Eu sei que x é 12, então eu vou substituir. Agora fica fácil, né? Então, como que vai ficar? Eu substituo 12 elevado ao quadrado mais 6 vezes 12 elevado ao quadrado novamente, que é o que ele fala para nós, tá? Primeiro passo é elevar 12 ao quadrado e somar com 6. Depois, multiplicar pelo 12 elevado ao quadrado, que você já vai ter, se aqui eu já sei quanto que é, aqui também, né? E por último, eu vou multiplicar. Mas não esquece que primeiro eu tenho que somar 6, para depois multiplicar. E eu vou achar a área dessa plantação, tá ok? Última atividade que eu enviei para vocês, o 5.1. Em companhia de um colega, vocês vão também, se for em companhia, só se for pelo WhatsApp, né? Porque nesse momento agora é importante cada um ficar na sua casa. Escreva as possíveis maneiras de escrever os resultados para o triplo de um número adicionado à sua terça parte. O triplo, o que que é triplo? Triplo, vou fazer a letra A, vocês vão fazer as outras. Triplo é 3 vezes alguma coisa. Então, 3 vezes quem? Um número. Que número é esse? Não sei. Então, vou chamar ele de x. Posso chamar de qualquer letra. Letra A, letra J, qualquer letra. Eu vou chamar de x. O número adicionado. A palavra adicionado vem de adição. Adição é mais. Então, o triplo de um número somado, adicionado à sua terça parte. O que é terça parte? Terça parte é pegar o número e dividir por 3. Mas que número é esse? Eu não sei. Então, eu vou continuar chamando de 3, só que dividido... vou continuar chamando de x, só que agora dividido por 3. Tenho que resolver? Não, eu só quero escrever, né, as possíveis maneiras para isso daqui. Isso daqui nós chamamos de linguagem materna. O triplo de um número adicionado à sua terça parte é linguagem materna. E isso daqui que nós estamos fazendo é linguagem de matemática, linguagem matemática. 3x mais x dividido por 3. Por quê? Porque ele fala terça parte. Terça parte é pegar alguma coisa e dividir em 3. Mas quem é essa alguma coisa? É um número que eu desconheço, que eu chamei de x. Então, x sobre 3. Tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos pegar a letra B ali, ó. A letra B tá facinho, dá pra fazer, né? Então, ó, o cubo de um número. O que é cubo? Cubo é um número elevado a 3. Eu sei que número que é.
Não, vou chamar de M, né? Posso chamar de qualquer coisa. Vou chamar de M, tá? O cubo, o que é o cubo? Elevado a 3. Então, o cubo de M adicionado a 5. Adicionado, como a gente já falou, é somado. Então, mais 5. Pronto. Já resolvi, já cheguei na minha questão. Aqui tá pronto, né? A letra A e a letra B. E vocês vão terminar, certo? Fazer a letra C, D e E. Terminou, tira foto das atividades do caderno, né? Não precisa copiar a atividade no seu caderno, só coloca o número certinho e a data da semana, né? E manda para mim, certo? Qualquer dúvida, me pergunta no grupo, ou se quiser perguntar particular, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Tchau, tchau!